Queridos e queridas irmãos e irmãs, a palavra de hoje que nós vamos partilhar é sobre o diálogo. E que nós estamos aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que neste sentido, que se for procurar uma passagem, tem muitos sentidos sobre o diálogo. Nós vemos nesta passagem que o anjo foi enviado, o anjo Gabriel foi enviado na cidade de Nazaré, na Galileia, a uma virgem que estava noiva, estava desposada com José, pronta para se casar, pronta para realizar, montar a sua família. E daí o anjo chegou para ela, onde ela se assustou, e o anjo disse: Alegra-te, cheia de graça, pois o Senhor está contigo. Pois encontrasse graças aos olhos do Senhor. Que maravilha! É uma comunicação tremenda. Imagina uma pessoa está em seu cantinho, em sua casa, de repente aparece ali um anjo dando tal comunicação, conversando com aquela pessoa. Veja a qualidade do coração de Maria. A pessoa que era Maria naquele momento em que ela recebeu o anjo. Uma pessoa cheia de humildade, de simplicidade. Tinha seus sonhos, seus desejos, suas vontades, né, que iria casar com um homem, como diz a palavra de Deus, com um homem obediente, um homem santo, um homem que vivia a palavra de Deus. E Maria ali, sem saber, ela recebeu aquela comunicação do anjo, aquela presença do anjo. Eu falo comunicação porque o anjo realmente se comunicou com ela, né? Conversou, falou para ela daquela realidade. E a humildade de Maria foi tão grande que Maria não se enalteceu. Ela não se sentiu melhor que ninguém. Mas ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria, sentindo isso em seu coração, ela quis ir na casa da sua prima Isabel, sabendo, através do próprio anjo, que Isabel estava também grávida. E a comunicação ali de Maria e Isabel foi muito forte. Veja, foi não somente humana, mas foi também espiritual. Pois que quando Maria chegou na casa de Isabel, só em chegar, João, que estava no ventre de Isabel, estremeceu com aquela comunicação. Quando Jesus chegou ali no ventre de Maria, se formando ainda, no primeiro mês, chegou ali e já aconteceu aquele contato. Então, o que eu quero falar da comunicação hoje é justamente isso. Que Deus nos fez pessoas comunicativas. Deus nos fez pessoas amorosas. Deus nos fez pessoas misericordiosas. Pessoas que podemos nos apaixonar um pelo outro. Sim, apaixonar. Gostar de alguém, considerar alguém. Não é só do lado sexual. Não. Sim, o lado sexual ele ajuda muito na vida de casal, na vida a dois. É uma força que ainda, quando casal, faz com que gere ainda mais aquela afinidade maior. Daí nós percebemos a diferença de que quando consideramos um amigo, uma amiga, ou quando consideramos também a nossa esposa, ou você considera seu esposo, que é de uma forma diferente do que considerar as pessoas lá fora. Porque a comunicação do olhar, que coisa linda. Marido e mulher, às vezes, tem coisas que acontecem dentro de casa, ou os dois estão em um local em que não pode falar tanto, mas apenas um olhar dos dois, quando se cruzam, um sabe o que o outro está falando.
não sabe o que o outro quer dizer. Portanto, nisto não pode haver mentiras, não pode haver dúvidas. Na comunicação, não pode haver traições. Porque o casamento ele é formado nesse sentido, de comunicação. E o homem e mulher foram formados para juntar, deixar pai e mãe, se unir os dois, como eu falei, juntar, se unir os dois e formar uma só carne, como diz o próprio Jesus Cristo. E neste sentido, os dois viveram uma comunicação mais profunda, onde os filhos vão procurando sentir, vão vendo no diálogo, na presença dos dois, que ali existe uma afinidade maior. Não devemos nos prender nas coisas que o mundo oferece. Sabemos, pois, que existem coisas negativas e coisas positivas dentro da linguagem. Existem coisas positivas que faz com que, lógico, crescer o amor e a união. Também, dentro de uma comunicação ríspida, grossa, brutal, há uma destruição. Nós não podemos olhar para a pessoa que eu amo como um inimigo. Ou até mesmo um amigo que eu acabei de conhecer lá fora. Uma amiga que eu acabei de conhecer lá fora. É muito importante estar neste sentido. O homem e mulher que tem uma vida voltada para a família, dentro da oração, a comunicação é bem diferente. Sente prazer em chegar em casa. Sente alegria em estar em casa, sentados numa mesa, num sofá, e ali partilhar o assunto do dia, como foi no trabalho, como foi, por onde passou. E nisso vai se olhando nos olhos um do outro, vendo o outro falar, e ali a comunicação vai se tornando uma afinidade maior. É como um reinício de namoro. A conquista do casal de um para o outro é no dia a dia. E uma palavra verdadeira, uma palavra de amor, uma palavra comprovada, uma palavra realmente que ela leve a leveza da verdade, faz com que aquele casal se sinta mais à vontade um com o outro, por causa de uma comunicação esclarecida. Só que quando se leva a mentira vai destruindo, a mentira vai vazando, a mentira vai fazendo, vai minando, vai gerando desconfiança, vai gerando ciúme, vai gerando discórdia, vai gerando confusão, aonde vai realmente se revelando uma pessoa diferente, porque não está vivendo a verdade, está vivendo com máscaras. A mentira é algo que nós podemos ver aqui, ó, como está no livro de Colossenses, no capítulo 3. Nós podemos ver aqui. Você pode ver na sua Bíblia, no capítulo 3. Vamos pegar do capítulo 5, do versículo 5. Capítulo 3, do versículo 5. Como diz aqui: mortificai, pois, os nossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles. Mas agora abandonai tudo isso: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversas indecentes. Olha aí, a comunicação também pode trazer uma conversa indecente. Devemos evitar todo e qualquer tipo de conversas indecentes. Muitas vezes tem pessoas que querem
continuar com conversas indecentes só para estar agradando aos amigos, às amigas, para conquistar uma nova amizade. Isso não condiz com a vida cristã. Isso não condiz com a palavra de Deus. Então, continua aqui dizendo a palavra de Deus: não mintais uns para os outros. Não mintais uns para os outros. A mentira não é de Deus. O nosso diálogo, a nossa conversa, a nossa comunicação deve ser uma coisa pura. Como pode, digamos, uma fonte de água, ela jorrar água salobra e água pura? Não tem condições. Assim somos nós. Nós temos esse poder em nós, que a nossa palavra tem poder sobre a nossa vida. Deus, quando nos fez, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E se você observar bem na Bíblia, lá no livro do Gênesis, você vai ver que Deus fez o mundo inteiro com palavras. Tudo ele fez com palavras. Faça-se as árvores, faça-se os animais, faça-se o sol. Tudo ele fez com palavras. Só quando foi fazer o homem, ele pegou o barro e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus disse que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e a palavra de Deus tem poder, o falar de Deus tem poder, procure observar que o seu falar também tem poder. Já ouviu dizer, fala de superstições, que não tem poder, que não quer exaltar. Mas já ouviram se falar que praga de mãe, praga de pai, praga de alguém pega? Mas pega por quê? Porque nossas palavras têm poder. Até sobre sua vida, a sua própria palavra, ela tem poder. É o poder da comunicação com Deus. É o poder da comunicação com aquilo que nós falamos. E muitas vezes aquilo que nós falamos está no interior, no íntimo do meu coração. Portanto, para se ter uma comunicação mais expressiva, uma comunicação mais produtiva com meu cônjuge, com meus filhos, é necessário eu estar cheio da palavra de Deus. Porque, como diz no livro de São João, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não posso falar uma coisa aqui e lá fora falar outra. Não, eu preciso ser realmente autêntico. E quando eu ajo com autenticidade, a vontade de Deus acontece na minha vida. Deus é pureza, Deus é amor, Deus é transparência. Deus entende tudo o que se passa em nossa vida. Por isso que diz aqui, não useis da mentira, não diga mentira uns com os outros. Aqui no versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses. Não mintais uns aos outros. Como diz no livro de Tiago, o poder da nossa língua, o peso da nossa língua. A nossa língua serve para quê? Para expressar as palavras, para falar. E o nosso falar, ele deve ser edificante. Como diz no livro da sabedoria. Devemos edificar uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. E só se edifica aquele que tem realmente compaixão um para com o outro. Aqueles que têm realmente empatia um com os outros. E ter empatia, só se tem a verdadeira empatia aquele que conhece ou aquela que conhece a palavra de Deus. A empatia é uma palavra que se está se usando muito, está muito na moda hoje em dia, por onde você anda. Mas muitos falam de empatia, mas poucos sabem o que é empatia. Na verdade, usa a palavra empatia como um comercial, como uma taxação. Mas que, na verdade, não pratica a empatia. A empatia é a misericórdia.
A empatia é o amor verdadeiro. Que quando eu me coloco no lugar do outro. Quem melhor teve empatia neste mundo? Senão Jesus Cristo. E depois de Jesus, quem foi que teve melhor empatia? Senão Maria, a mãe de Jesus. Toda família hoje em dia precisa saber que o falar é necessário, saber falar. Tem hora que preciso falar, tem hora que eu preciso calar, tem hora que eu preciso ouvir. Vamos ver no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Vejamos. Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que seja cada um de vós pronto para ouvir. Olha aí. Estejamos sempre prontos para ouvir a palavra de Deus. Sempre pronto para ouvir o que é bom, também para ouvir o que é ruim e renunciar em nosso coração. Porque nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que é bom e o que é ruim. Mas eu preciso ter discernimento. O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu permito em levar para o coração? Nem tudo eu posso levar para o meu coração. Eu preciso ter uma vida que eu tenho que ter como que uma peneira em mim, onde eu posso peneirar, é verdade, peneirar o que é bom eu deixo passar, o que não é bom eu devo jogar fora. Então, é isso que a palavra diz aqui em Tiago. Né? Devemos estar sempre pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se encolerizar. Não devemos nos encolerizar com ninguém. Quando nós nos encolerizamos, é porque estamos querendo defender algo em nós. Algo que é nosso. E a comunicação, ela não funciona com a cólera. Ela não funciona com a ignorância. Ela não funciona com as brigas, as rixas. Ela não funciona com a discórdia de maneira alguma. A palavra comunicação ela só funciona com a misericórdia, com o amor. Jesus ouvia os fariseus, os doutores da lei, falarem tantas asneiras. Né? E Jesus chamou eles até de sepulcro caiado. Mas Jesus não foi ignorante, ele falou com palavras duras, mas verdadeiras. Mas Jesus não foi ignorante. Não foi com palavra ríspida. Vejamos o que diz no livro dos Provérbios, no capítulo 15, versículo 1. Uma resposta branda aplaca a ira. Uma palavra ferina atiça a cólera. Então, quando Jesus falava para retruncar e colocar no lugar aqueles homens que chegavam com certas conversas para Jesus, Jesus não falava com cólera, mas ele falava com prudência, com sabedoria, com aquilo que realmente estava acontecendo no coração daqueles homens, aquilo que se passava no interior deles. E no relacionamento dentro da nossa casa, tudo isso é necessário na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí eu posso dizer, então como é que eu posso mudar o meu modo de falar? Como é que eu posso mudar o meu modo de tratar meu próximo? Olhe para você mesmo e veja como você gostaria de ser tratado nos lugares. Como você gostaria de ser tratado ou tratada quando você cometesse um erro? Como você gostaria de ser tratado ou tratada quando você estivesse em um local em que você foi injustiçado ou injustiçada? De alguém falar de um erro que você cometeu, mas que você não cometeu. Como você gostaria de alguém
que alguém falasse com você. Dentro da tua casa. Às vezes perdemos a paciência tão fácil. Tem pessoas que perdem a paciência tão fácil com o cônjuge, com o filho, com a filha. Aí daí o filho e a filha encontram mais apoio lá fora. Vai buscar mais apoio lá fora. Porque não encontrou em casa. Não tem um verdadeiro amor, uma verdadeira complacência, uma verdadeira misericórdia. Não recebeu a compaixão. Não recebeu empatia. Então, dentro da família, gente, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas irmãs, é necessário que nós devemos observarmos a nós mesmos. Não olhar somente quem me trata com brutalidade, com arrogância, para me humilhar, para me maltratar, para me excluir. Não. Mas eu devo, em primeiro lugar, olhar para mim. Eu não devo me preocupar. Você não deve se preocupar com o que as pessoas falam de você, com aquilo que as pessoas fazem com você. Mas devemos nos preocuparmos muito mais com tudo aquilo que eu penso. Eu devo muito mais me preocupar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço para o bem do meu próximo e para a honra e glória do nosso Deus. Aí sim, aí a tua família vai começar a mudar, o mundo vai começar a mudar. O mundo hoje está desnorteado, pessoas estão vivendo de um modo em que nós não entendemos mais nada, são tantas conversas, são tantas mentiras jogadas no ar, são tantas coisas que nós perdemos tempo diante de uma tela. Nós perdemos tanto tempo, às vezes, diante de coisas que não fortalecem o vínculo familiar, não fortalece a minha fé, não fortalece a minha vida social. Devemos ter discernimento, ter sabedoria para ter uma comunicação crescente em nossas vidas. Por isso, é necessário a oração. É necessário buscar cada vez mais estes ensinamentos do Senhor em nossa vida. Os ensinamentos da palavra de Deus. A oração. A oração é uma conversa com Deus. A nossa oração é um diálogo com aquele que mais nos ama. Ora, Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele resolveu dar o seu Filho único numa cruz, morrer, derramar todo o seu sangue. Foi até o mais profundo dos infernos, libertou as almas e nos trouxe a salvação. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, foi para junto de Deus para preparar um lugar para cada um de nós. Olha a dimensão desse amor. E esse mesmo amor Deus quer que nós tenhamos uns para com os outros. É desta forma. E através da comunicação é que nós vamos expressando a forma de amar o próximo. É isso, o diálogo, ele expressa o que você sente por aquela pessoa que está diante de você. E amar não é somente, como eu digo, não é somente do lado sexual, mas também do lado espiritual. Ter um amor espiritual para com nossos irmãos, dentro de casa. Porque o amor espiritual não é um amor passageiro. É um amor que perdoa. É um amor em que se sente que você está amando diante de Deus. É um amor que nos deixa leve. É um amor que nos cura. É um amor que nos liberta. É um amor que nos traz paz. É um amor que nos traz leveza. É um amor que não trai. É um amor que é fiel. Esse é o verdadeiro amor. E Deus deseja de todo o coração dele que cada filho
cada filha dele aqui na face da terra tenha essa prática em seus corações. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, fiquemos com esta mensagem em nosso coração para que possa fortalecer cada vez mais a comunicação em nossas casas. Não permita que nada atrapalhe a comunicação entre vocês. Deixa um minutinho o teu celular de lado, teu computador de lado, e vai te comunicar com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua filha. Vai conviver, vai viver. Conviver, a palavra é essa. Conviver o diálogo, conviver o carinho, conviver a misericórdia, conviver tudo aquilo que traz paz na nossa vida. Pois, como no início da minha caminhada, há 35 anos atrás, 30 anos, algo me veio no coração. Deus colocou no meu coração que aquilo que não transparece Deus, eu não devo cultivar no meu coração. Aquilo que não vem da vontade de Deus, aquilo que eu sinto dentro de mim, que Deus não se agrada, eu devo renunciar. Aquilo que eu sei que não é bom para minha esposa, eu não devo praticar, porque também não é bom para mim. E toda esposa também deve pensar assim. Aquilo que ela sabe que aquilo que não é bom para o esposo, também não é bom para ela. Então vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que Ele nos dê essa sabedoria de aumentar em nós a comunicação em nossa vida. Comunicação presencial. Não somente através de tela, vendo as comunicações lá de fora e esquecendo os que estão tão próximos de nós. Peçamos. Ó Pai amado, ó Pai querido, em nome de Jesus, na presença da Virgem Maria Santíssima e todos os anjos e santos, eu te peço, Senhor, que me conceda na minha inteligência, no meu coração, no mais íntimo da minha alma, Senhor, esta graça de buscar cada vez mais a humildade e o crescimento da minha família. O crescimento, Senhor, do meu intelecto, para que eu possa cada vez mais ser mais comunicativo e desenvolver em minha vida, por onde eu estiver, a tua palavra, que é a maior comunicação que devemos ter para fortalecer a nossa alma e a nossa fé. Te pedimos, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre toda a minha casa, minha família, o meu coração, minha filha, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, todos que fazem parte da minha vida, Senhor, derrama o teu Espírito Santo para que essa comunicação seja cada vez mais ligada a ti, Pai, em nome de Jesus. Derrama teu Espírito Santo em nossa vida, fortalecemos. Que o Senhor nos abençoe e te abençoe também.